Sejam bem-vindos ao Apocalipse. Eu sou Kali e hoje a gente vai fazer mais um mergulho numa leitura lunática para ver o que as deusas da criação, da lua, da magia querem e podem nos dizer para esse momento que estamos vivendo. Quando eu comecei a fazer essa tiragem, a ideia era trazer deusas que fossem realmente ligadas à lua de uma maneira mais direta, assim, né? Mas eu acho que a gente tá expandindo um pouco esse negócio. Então, as opções de hoje, né, as nossas mensageiras de hoje que vamos receber aqui são a Mulher-Aranha, Mamaquila, que já veio algumas vezes, e Isis. Então, mentaliza, se precisar de um tempo, pausa o vídeo, veja qual delas te chama, conversa com a sua intuição, respira fundo, se tranquiliza, vem com calmaria para essa tiragem, que eu vou tentar fazer o mesmo, tá? Eu vou seguir então para as nossas leituras e te vejo já já. Mulher-Aranha, ou Avó-Aranha, a mensageira aqui da cocriação. Se você escolheu essa deusa, você está de alguma maneira sendo chamado a criar junto com o universo o seu próprio destino. A gente vai abrir essa leitura aqui perguntando qual que é a influência dessa deusa na sua vida. Depois a gente tem as cartas com as mensagens, com a mensagem, né, mais direta dela. E olha, eu vou dizer pra vocês que a mensagem aqui, ela tá muito simples e direta. Não tem muito mistério, tá? Essa é uma deusa que ela tem, se eu não me engano, tem origem nos povos indígenas da América do Norte. Então, se você quiser pesquisar um pouco mais aí, né, ela é retratada como a criadora mesmo. E me veio muito na cabeça quando eu tava olhando pra carta as tecelãs, né? Porque, obviamente, ela é uma tecelã e, enfim, vocês vão ver depois que veio uma carta também muito específica sobre isso. Sem mais delongas, que eu já acho que já tô falando demais aqui. Qual que é a influência? Mulher-Aranha, Avó-Aranha, qual é a influência do seu poder de cocriação, de tecer na vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento? 4 de espadas, 2 de espadas, o Rei de copas. Sabe o que me parece? Que é como se essa deusa, ela tivesse compaixão por você. Ela se coloca nesse posto de... Existe uma distância, né? O Rei de Copas por si só, ele já é um pouco distante emocionalmente, mas a gente tem também o 4 e o 2 de espadas. Então, pode ser que você, nos seus pensamentos, nas suas reflexões, de alguma forma convocou, manifestou essa energia para sua vida, principalmente porque tá difícil de se enxergar nesse lugar de uma pessoa capaz de cocriar, né? O 6 de paus aqui eu tô vendo como a pessoa que conquista, o que constrói a própria vitória e vai lá e recebe os louros. Então a influência dessa deusa, ela vai ser maior à medida em que você permitir seguir os conselhos dela, aprender com a mitologia dela, aprender a ser essa deusa, sabe? À medida em que você se permitir entrar num estado de menos reflexão, embora a reflexão também seja importante para a gente decidir o que a gente quer cocriar, o que a gente quer fazer da nossa vida, mas aqui me parece muito com essas duas cartas
que você tá num estado de reflete e fica indeciso, reflete, fica indeciso, reflete, fica indeciso, reflete, né? E assim por diante. E acaba não tomando uma postura, não tomando uma ação, não buscando novas informações, novas, sei lá, novos interesses, se movimentar, né? Tem uma coisa muito de tá guardadinho, né, dentro de casa, ou tá sempre naquela mesma rotina e às vezes as coisas se paralisam na vida justamente porque a vida tá dando espaço pra gente criar novas possibilidades. Só que aqui me parece que você não percebeu isso. Ou talvez até tenha percebido, né? Mas não sei, tem alguma dificuldade aqui com relação a esse 2 de espadas, né? Pode ser uma complicação no sentido mental mesmo, alguma limitação que você tem e que você acaba se bloqueando por conta disso. Ou talvez alguma limitação externa que você tá olhando demais pra limitação, tá olhando demais pro limite, se colocando no limite. Eu ouvi isso, né? Se colocando no limite no sentido de quanto tempo será que eu consigo ficar parado? Quanto tempo será que eu, né? Não sei se esse parado é de fato um descanso. Por mais que o 4 de espadas ele traga esse tom do descanso, do guerreiro, eu não sei se te aconteceu alguma coisa ruim que fez você precisar descansar, ou se esse descansar é uma forma de procrastinar decisões difíceis. Mas enfim, eu vejo que com o Rei de Copas é aquilo que eu falei. Eu sinto que essa deusa ela tem compaixão, sabe? Ela de alguma forma quer que você se veja nela. Tem uma coisa meio de mentoria, né? O Rei de Copas ele tende a ser uma pessoa que auxilia os outros a lidarem com as emoções. Talvez você seja essa pessoa também. Daí, nas cartas que eu tirei para a mensagem de vocês, eu já embaralhei antes e veio aqui, ó, a dança da lua, Moon Dance, o jardim de borboletas e descendo flores. Então a gente tem a própria tecelã aqui de novo, né? Eu achei muito simbólico porque, na verdade, eu queria trazer um outro oráculo. Eu não costumo usar esse aqui muito assim pra mensagens mais diretas, porque por uma questão de afinidade, assim, né? Eu acho ele lindo, muito maravilhoso, assim, e tal, mas eu acho que em termos de conteúdo, assim, né, do que foi escrito a respeito de cada carta, eu pessoalmente, às vezes vejo como algo um pouco raso. Mas eu acho que aqui era exatamente o que precisava. Talvez você seja uma pessoa que também gosta de complexificar as coisas, né? Então, a dança da lua, ela vai falar sobre esse movimento muito equilibrado, fazer um esforço de no dia a dia você trazer o equilíbrio para sua vida, né? Então pode ser difícil sair dessa estaca zero, desse lugar de estar sempre parado, de estar de alguma maneira petrificado, seja por dentro ou por fora. Então eu acredito que seja bom aqui você trazer alguns elementos para a sua rotina mesmo, que estejam ligados com isso, de se mexer um pouco, né? Fazer uma dança, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, sei lá, né? Vem coisas assim na cabeça, mas você precisa ver o que se encaixa dentro da sua rotina e o que se encaixa dentro do seu nível de atividade, assim, também, né? Pra você não perder esse balanço. Então, até na própria carta, né, ela fala que olha como é difícil, né? Imagina como é difícil se sustentar nesse fiozinho aqui, né? Mas é algo necessário para o equilíbrio, é algo necessário para o seu desenvolvimento. Aí aqui com o Jardim das Borboletas,
traz a necessidade da simplicidade, de olhar para as pequenas coisas. Uma carta muito ligada com a curiosidade. E tem até uma frase que, eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas é algo como tipo, uma pequena curiosidade pode se tornar uma grande descoberta, sabe? Então, às vezes, você ir passear num parque, observando os detalhes, né? Acho que tem muito isso de você olhar para as coisas que estão ali vivas, né? Até me veio agora, gente, que talvez aranhas, né? Observar aranhas tecendo a teia delas, ou observar aranhas dentro do seu cotidiano, pode ser um símbolo muito importante de alguma forma, né? Porque é como se você precisasse aprender ali com a própria natureza, com a própria simplicidade da natureza, né? Porque a gente vê essas coisas como tão pequenininhas e muitas vezes elas são muito maiores do que a gente, né? A natureza em si, ela é uma coisa muito grande. Então, cada pequena coisinha tem uma importância, tem uma relevância, tem uma... Não sei se uma utilidade, né? Eu acho que utilidade é uma palavra meio negativa pra usar, assim, né? Mas é a existência, sabe? É o brilho da existência. E é isso que você tá sendo chamada a fazer aqui. E aí, fechando aqui com a tecelã, ela fala muito sobre criação mesmo, né? A carta da cocriação junto com a carta da criação. Então, é como se você estivesse num momento em que é necessário voltar à vida, de certa forma. Se lembrar que existe vida para além dos seus pensamentos, se lembrar que existe vida para além daquilo que falhou. E até a própria carta, né, da Mulher-Aranha, às vezes, num aspecto mais negativo, ela fala sobre coisas que a gente co-criou e percebe que não era exatamente o que a gente queria. Então, talvez você esteja refletindo muito nisso, né? De tipo, caramba, isso aqui deu errado, não sei o que falhou, eu fiz tal coisa que não deu certo, esse relacionamento não tá me fazendo feliz e tal. Então, se você tá numa situação, tá dentro de uma situação ainda que não tá te fazendo feliz, é a hora de você recalcular a sua rota. E aí, para pessoas que, assim, é muito difícil se desprender, sair daquele lugar, daquela relação que tá fazendo mal, você pode começar fazendo outras coisas, sabe? Se abrindo para novas possibilidades, eu sinto muito aqui a necessidade de você estar em parques, em lugares mais, né, bem florestados, assim, com bastante árvore, com a natureza ali se movimentando de fato, né? Se não tem como você sair da vida urbana, né, você vai se inserindo dentro de uma vida um pouco mais orgânica, de alguma forma. Então, veja aos poucos, assim, o que é necessário ser deixado para trás, mas principalmente o que você pode incluir na sua vida, sabe? Que vai tomar um espaço de maior sensação de conquista. E aí, dessa sensação de conquista, eu acho que você vai ganhando autoconfiança, que vai gerando mais poder pessoal, e aí você vai conseguindo conquistar muito mais as coisas, sabe? Então, entende que não é uma coisa que simplesmente, eu imaginei um cenário na minha cabeça e é isso que vai acontecer. Não, tudo que a gente vive, assim, né, inclusive essas cocriações negativas, elas vêm de alguma maneira dos padrões que a gente vive, né? Então a gente fica pensando negativo, 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 negativo. Aí a gente vai fazendo as coisas dessa maneira, né? Para meio que alimentar essa negatividade, mesmo que inconscientemente. Então, aqui, quanto mais coisas positivas você colocar, né, nesse sentido de equilíbrio, de trazer beleza, de trazer esse espírito de conexão com o universo também, acho que é muito importante, de trazer esse movimento de integração, né? Fala muito de equilíbrio, agora me veio a palavra integração, como se você precisasse juntar partes suas também. Talvez isso seja até uma coisa que a cocriação em si
ou essa coisa de estar em contato com a natureza e entender que você é parte dela, seja uma coisa que já foi uma parte sua, mas você abandonou por conta de sei lá o que, né? Então eu acho que é isso. Vou tirar uma última carta aqui de tarô pra ver se tem mais alguma mensagem da Mulher-Aranha. Pagem de Espadas, Imperador e a Lua. Aqui pode ser um recado para pessoas que têm uma influência muito estranha na sua vida, tá? Uma influência possivelmente masculina. Pagem de Espadas, o Imperador e a Lua. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu acabei de olhar ali, 17. Tem esperança, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado com a influência que pessoas, vozes, né? Essa coisa do Pagem de Espadas, ele é muito das vozes que ficam falando, que vão sussurrando ali de alguma forma e que te deixam num limbo de confusão. Ou pessoas muito autoritárias, ou pessoas que usam uma faceta infantil, das duas possibilidades, né? Uma pessoa que é muito autoritária usando uma faceta infantil ali, então ela usa de... e fica cutucando você, fica te diminuindo assim nas entrelinhas e tal, né? Pra alcançar essa posse dela, sabe? De estar no poder. Ou pessoas que são muito infantis e se usam dessa máscara de imperador, mas acho que acaba indo pro mesmo lugar, né? Então, eu acho que é isso, tomar um pouco de cuidado e ser a autoridade da sua própria vida, sabe? E não duvidar da sua intuição. Talvez você esteja duvidando ou de si mesmo, ou essa outra pessoa, ela faz você duvidar de si mesmo. Então, é isso, eu acho que o mais importante, o essencial é que você esteja em busca do seu próprio equilíbrio. Não deixe que as palavras, né? Talvez por isso que é tão necessário de estar em contato com o mundo real, se integrando com o mundo real. Porque palavras, né, sussurros aí, pensamentos, essas coisas, elas não são palpáveis, assim, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de processar, talvez justamente porque é uma coisa que não é real de alguma forma, sabe? Não é físico ali, não tá ali. Então, em vez de ficar tentando esmiuçar, entender de quem é a culpa, qual é a sua parte nisso, vai buscar coisas diferentes, sabe? E vá, a partir disso, criando um novo espaço para você, relações melhores, relações saudáveis, pessoas que agregam de verdade, que contribuem com quem você pode contribuir, tá? E aí você vai receber a sua vitória, que é o que ela quer te dar. Isso ficou muito claro aqui, tá? Bom, acho que é isso, o grupo 1 agora de fato. Espero que você goste dessa leitura, que tenha te ajudado de alguma maneira. Se sim, deixa aí a sua curtida nos comentários também, se quiser participar, agregar e compartilhar o que você sentiu, o que você pensou. Fica à vontade, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Grupo 2 com Mama Aquila, carta da Lua. Ela que já apareceu aqui acho que 2, 3 vezes, ou até na última leitura lunática, eu comentei, né, que eu tava tendo a sensação de que é como se essa deusa, ela quisesse ser vista, né, quisesse ser lembrada de alguma maneira, e aí ela veio de novo. Então, se você já viu a outra leitura lá com ela, pode ser um lembrete aqui, né, ou uma conexão acontecendo mesmo. Se não, também tudo bem, talvez a mensagem seja para diferentes pessoas em diferentes momentos, né? Já comentei também no outro vídeo que ela é uma deusa aqui no oráculo, né? Que tá muito ligada com os ciclos da natureza, então ela vai falar das fases da lua, das estações. E para você
conectar a sua vida a esse ciclo de alguma maneira, né? Então, ou se perceber, né? Fazer aqueles diários lunares, né? Se perceber em cada fase. Para quem menstrua também pode ser bom aí entender como é que você tá no seu ciclo menstrual e junto com os ciclos da lua. Também celebrar as estações. Enfim, a gente vai começar aqui perguntando qual que é a influência dessa deusa na sua vida nesse momento. 7 de espadas, 2 de ouros, rei de espadas e cavaleiro de ouros. Curioso. 7 de espadas é uma carta de esquiva, né? Tem um... Não é um ladrão aqui, na verdade é um ladrão. Acho que o nome do personagem é Orestes. Eu tenho a sensação de que você talvez esteja se esquivando ou do contato com essa deusa. Então pode ser sim que tenham pessoas aqui que já ouviram a outra mensagem lá, né, da outra vez, e aí estão ouvindo aqui de novo, recebendo a mesma deusa. Ou você tá se esquivando de entender os seus ciclos, sabe por quê? Ó, na sequência vem o 2 de ouros com o rei de espadas. Me parece uma coisa muito mecânica, muito voltada para o masculino, né? E a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essa questão, né, de feminino, masculino, né, e tal, mas acho que você entende, né, que eu tô dizendo, assim, talvez você, seja homem ou seja mulher, você tá predominantemente num aspecto de trabalho, racionalidade, até uma certa busca por equilíbrio, tá? Porque no 2 de ouros a gente tem as duas moedas, aqui a gente tem a balança também, né? Não só a espada, mas também a balança. Até uma coisa de justiça. Nossa, agora que eu lembrei, é que a gente já vai ver as cartas do outro oráculo aqui, né? Mas parece que tá bem conectado com isso, né? Uma busca por justiça. Pode ser que esse rei, ele também represente alguém que tá se sobrepondo na sua vida. Então, eu não vejo a influência da deusa em si. Talvez ela te dê algumas informações, alguns insights, assim, mas me parece que você tá muito desligada dessa energia mesmo, sabe, lunar. E aí, com o Cavaleiro de Ouros aqui no final também, né? Também pode ser aqui uma pessoa, como eu já disse. Alguém muito cético, uma influência bem cética, né? Uma influência fria e aí talvez você seja esse Cavaleiro de Ouros que de alguma forma obedece ordens. Tá um pouco parecido com o final da leitura 1, não sei se você ficou meio em dúvida, né? Entre essa e a outra, mas pode ser também que sejam diferentes pessoas passando por uma situação um pouco parecida. Porque aqui eu sinto que a abordagem é diferente da 1. Enquanto na 1, a pessoa que estava lá, né, ela precisava buscar mais a parte boa do que necessariamente um corte. Aqui no seu caso, eu acho que a necessidade de corte ela é mais abrupta. Como se fosse mesmo um período de minguação, né? A lua vai diminuindo aqui. Olha lá. E você precisa se adaptar a esse ritmo. Não é nem se adaptar, eu acho que é aceitar esse ritmo. Porque o ritmo acontece independente da gente se adequar a ele ou não. Dentro e fora da gente. Se você tá aqui nessa leitura, provavelmente você tem uma grande influência da lua na sua vida. Só que essa influência, ela não comanda você e a forma como você age. Talvez ela esteja num campo mais sutil,
num campo de como eu me sinto em relação a essa situação que eu tô vivendo agora, em como eu me sinto quando eu mexo meu corpo de determinado jeito, né? Quando ele, sei lá, quer descanso, ou quando eu deixo meu corpo estirado e na verdade ele quer levantar e andar, né? Então precisa saber ouvir essas mensagens que chegam assim, né? Que não vêm prontas, né? Não é uma mensagem que o seu corpo fala assim, olha, a gente precisa descansar. Não, ele vai dando os sinais dele lá, né? Enfim. Aí a gente tem as cartas do oráculo aqui, do Acredite na Sua Própria Magia. A carta do vilão, que diz, você sempre pode reescrever a sua história. A carta da justiça, não, carta da bruxa. É porque ela fala, a justiça está a caminho. Carta da bruxa. E a carta do tubarão, que fala, afaste-se dessa situação. Então, das duas uma, né? Ou você tá com uma pessoa ou um grupo de pessoas que não te fazem bem, por algum motivo, pode ser que não te faça bem diretamente, pode ser que fala muito mal dos outros e aí você começa a se sentir desconfortável, pode ser que a pessoa te faça duvidar de si mesmo também, né, como eu falei no grupo 1. Ou você já saiu dessa situação e tá precisando entender aqui, né, que você tem que reescrever a sua história. Inclusive tá muito parecida com o grupo 1. E a justiça está a caminho, né? Então, cada um vai receber a sua medida certa, né? Se você doou amor, carinho, afeto, você vai receber amor, carinho e afeto. Se a pessoa te machucou, ela vai ser machucada. Aqui é uma confirmação de que vai chegar, entendeu? A conta vai chegar para cada um. E aí eu tô falando da possibilidade de pessoas que já se afastaram, porque para mim a carta do vilão, ela remete muito a esse momento em que você já passou pelo momento de ruptura, já passou ali por uma situação desagradável, né? Tá até me vindo de ler, gente. Eu vou ler aqui, porque pode ser que as mensagens do livrinho, elas já sirvam. Então, vamos ler na ordem. Banguela! Uma verdade difícil de engolir. Às vezes, os vilões vencem. No entanto, isso não significa que você deva desistir ou perder toda a esperança. Isso apenas significa que você tem que reescrever a sua história e seguir em frente. Pode ser incrivelmente libertador e poderoso recuperar a si mesma depois de uma tragédia pessoal. E olha que engraçado, né? Porque aqui fala que o vilão, às vezes, ele vence. E que você tem que reescrever a sua história. No entanto, logo depois vem a carta da justiça, que é a carta da bruxa, que fala o seguinte: dizem que tudo que fazemos volta para a gente em dobro. Se uma pessoa tem boas intenções, então essa energia boa certamente voltará para ela. Se uma pessoa pretende fazer o mal, então você já entendeu, não é? De todo modo, o universo está pronto para fazer justiça. Essa pessoa pode ser você. Se for, lide com isso com graça e aprenda com seus próprios erros. Ou então pode ser alguém que lhe causou mal ou as pessoas que você ama. Então, dá uma abertura aí também, né, para pessoas que machucaram alguém próximo a você. Mas eu acredito que com esse tubarão aqui, muito provavelmente é algo bem direto. Carta do tubarão, hein? Pense nisso como o oposto da carta Os Amantes do tarô tradicional. Você tem andado por aí com tubarões sanguinários e eles já machucaram você antes. Eles podem ser um relacionamento romântico ou qualquer pessoa amada, como um amigo ou parente. Simplificando, você merece um tratamento melhor e nunca vai recebê-lo dessas pessoas. Vá embora agora. Situações como essa frequentemente se tornam tão terríveis que você não se sente mais segura nadando. Me deu
um arrepio. E ao mesmo tempo um embargo. Acho que eu bati no microfone. E uma sensação estranha, assim, meio que de vontade de chorar, meio enjoo. Talvez seja porque eu tô sem comer também. Mas eu sinto que aqui, você que tá me ouvindo provavelmente passou por uma situação muito extrema, assim, sabe? Porque a junção dessas 3 cartas, ela é muito impactante pra mim. Então você precisa de alguma maneira confiar na justiça divina. Confiar nos ciclos também de si mesmo, de si mesma. Então, se ainda tem alguma pessoa aí que pode ser considerada esse tubarão sanguinário na sua vida, é a hora de você sair. E aí, junto com essa saída, você precisa recomeçar, né? Todo fim é um começo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra passar aqui. 7 de copas. O carro. Você... 7 de copas aqui, com o carro. Existe, talvez depois disso, né, você fique meio indecisa, tipo, nossa, mas por onde será que eu começo? Ou como será que eu termino, né? E aí o carro é aquela coisa do pega e vai, ó, ainda ficou um cavaleiro de paus aqui no fundo do baralho. Então pega e vai, sabe? Não fica muito pensando assim, ai meu Deus. Você tem que experimentar, né? O 7 de copas é uma carta que fala, traz muito essa coisa da mistura ali, né? Várias possibilidades e tal. E se você misturasse várias delas? Talvez desse bom, sabe? Então, muita coragem, muita vontade e um pouquinho de rendição às suas próprias emoções. Para você não ficar nesse buraco aqui de frieza, de culpa, uma sensação de, parece que eu tô tentando tanto e não dá certo, né? Mas um dia vai dar e tal. Tem que ter uma certa ousadia. Se possível, converse com essa deusa ou converse com a lua. Aqui no 7 de copas, né, a gente tem Psique ajoelhada aqui de frente para Afrodite, né? E Afrodite meio que jogando com ela, mas eu senti uma coisa de você pedir, sabe? Pede uma coisa e depois vai atrás dela também. Não é só pedir e ficar esperando, pede e vai atrás. Dos seus desejos profundos, assim, das suas vontades reais que estão ligadas com aquilo que você ama. Se for pra pedir sobre essa pessoa que tá falando aqui pra você se afastar, aí é melhor não, tá? Aí acho que não vai dar muito certo. Mas se for pra pedir pelo seu próprio amor, acho que vale muito a pena. É isso, grupo 2. Agradecemos a Mama Aquila. Agradecemos a Força Lunar. Espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma maneira. E a gente se vê numa próxima. Você escolheu Isis, a carta do renascimento, uma deusa egípcia bastante conhecida, né? Eu acho que de certa forma os 3 grupos estão bem conectados hoje. Então, se você quiser ouvir as outras mensagens, ou talvez você já tenha vindo delas, né? Pode ser que as coisas se complementem.
A gente começa aqui então com o tarô, vendo como é que tá a sua conexão com essa deusa, qual que é a influência que ela tem na sua vida nesse momento. Nossa! 9 de copas, começando a ficar escuro, né? 6 de espadas, Ás de copas e 10 de paus. Aqui, muito provavelmente, todo mundo que tá aqui já conhece essa deusa, né? Já ouviu falar dela. Aqui tem uma influência muito amorosa, inclusive. Veio até uma influência de bênção. Como se esse Ás de copas, né, fosse algo recebido por ela, que é entregue para você, para complementar com as suas outras taças, talvez outras deusas, outras divindades, outras entidades, mas de alguma forma coisas que te dão prazer, felicidade, satisfação. O 6 de espadas, ele me dá uma sensação de afastamento, né? Então pode ser que exista um afastamento ou... Nossa, agora... Calma aí, gente. Que agora me veio uma informação aqui, né? Pode ser que sejam pessoas aqui, ó, que estão saindo desse 9 de copas para ir pro As. Então, pessoas que estão se sentindo espiritualmente quase plenas e como se fossem em busca daquela última taça, sabe? Para completar e fechar no 10. E aí a gente fecha com 10 de paus aqui, né? Talvez você esteja saindo ou de situações que são muito pesarosas, e aí a influência dessa deusa aqui é justamente de trazer alívio, trazer renovo mesmo, né? Não é à toa que ela vem ali com o renascimento. De toda forma, o novo, ele é muito bem-vindo aqui. Como se você realmente precisasse expandir alguma coisa. Eu vou pegar aqui as cartas já do oráculo que eu tirei da mensagem e aí a gente vai conectando uma coisa na outra. Ó, veio aqui a carta do exercício de respiração, que fala para você permitir que a sua respiração expanda o seu espírito e preencha o seu coração. A do equinócio de outono, que fala, nada está completo sem a aceitação e o conhecimento de tudo. E a do sussurrador de fantasma, não sei se é exatamente assim que traduz, mas é como o Google traduziu. Que aí fala para você se acalmar aí, né, nos sussurros que fluem e refluem através do silêncio, por meio do silêncio. Esse Ghost Whisperer é uma carta que fala de uma mensagem de alguém do passado. Pode ser que esse alguém do passado seja a própria Isis, né? Talvez se você já conheceu em algum momento, teve ali um contato e aí depois se esqueceu, ela pode estar falando aqui, né? Tô aqui querendo transmitir algo, né? Transmitir uma mensagem. Olha como a moça segura aqui no crânio e parece que é como se o crânio passasse uma energia pro braço dela aqui, sabe? Eu consigo visualizar isso. Acho que tá meio escuro, peraí. Deixa eu ver se melhora. Não melhorou não. Fazer o quê? Então, é uma carta de aviso, de mensagem, mas principalmente do passado. Então, pode ser também que tenha alguém do seu passado que esteja querendo se comunicar, seja um amor romântico, seja, né, um ex, alguém que já partiu, né, dessa pra uma melhor, ou alguém que tá afastado, pode ser uma amizade também e tal. E esse equinócio de outono, com essa mensagem central dela aqui, eu sinto muito como se essa mensagem ainda fosse chegar, né, dessa pessoa do passado.
Em algum momento você vai conseguir concluir essa situação, especialmente para pessoas que estão aqui pensando muito em alguém, sonhando com alguém do passado. E aí o equinócio de outono, que é o momento em que a gente tá ainda, inclusive, né, já tá, não sei se já tá chegando no fim, tô meio perdida nas datas, mas eu acredito que pode ser muito marcante o final do equinócio, ou talvez, né, seja um processo que vá até o próximo equinócio. Isso de você ter um fechamento, sabe, ter um encerramento sobre a situação com alguém do passado. E aí, por enquanto tudo isso acontece de pano de fundo, a gente tem aqui o breathwork, né, que é respirar. Apenas respire, né? Mas não é apenas respire. Essa carta é uma carta de muita expansão. Então ela vai te incentivar a procurar um novo hobby, a fazer uma viagem, a mergulhar em novas experiências e expandir, né? Eu sinto muito como se fosse essa abertura de peito, assim. Então pode ser legal realmente você fazer exercícios de respiração, né? Os pranayamas, fazer alongamentos, posturas de yoga ou qualquer outra coisa nesse sentido, assim, que expandam, que abra o peito, que te faça ter essa sensação de, sabe? Tô levantando, tô reagindo aqui. Eu gosto muito do fato de que essa carta, ela tá respirando no meio da noite, né? Tá escuro aqui em volta. Então é quase como se você sentisse aquele geladinho, sabe? E aí solta, faz aquele, dá aquela soprada, sai aquele ar que você vê, né? Então aqui a mensagem de Isis, ela tem muito a ver com... é um recomeço, mas eu sinto que não é um recomeço completamente. Não é como se você estivesse começando do zero, sabe? Uma carta do louco, uma coisa assim, totalmente nova. Você precisa inserir novos elementos na sua vida, mas eu acho que isso faz parte de uma jornada que talvez envolva as pessoas do passado. Provavelmente envolve. Aqui a gente tem lua cheia, né? Muita lua cheia. Então é esse momento mesmo de expansão. Até no próprio aqui, né, no equinócio de outono, a gente tem o sol também. E aí essa junção, né, de duas pessoas aqui se dando a mão, dá um gostinho de reencontro, mas eu acho que não, a questão não é o reencontro. A questão é a compreensão de tudo que aconteceu e de tudo que tá acontecendo até hoje. Aliás, esse Ás de Copas, ele pode falar de um novo amor, né? De você ter aqui a chegada de um novo alguém. Você tá num lugar aqui, sozinha, né? Desfrutando da sua própria companhia. Vai levando, vai respirando, vai expandindo, até viajando também, né? Fazendo uma travessia de um lugar para outro. E aí aparece aqui, né, uma coisa, tipo assim, e o 10 de paus, ele me remete a essa sensação de que levou muito tempo, levou muito esforço, não foi fácil esse caminho até aqui, não é simplesmente, apareceu alguém e pronto, tudo mudou, não, você fez toda uma jornada, tá fazendo toda uma jornada para receber isso aqui, para receber essa taça e completar com as suas tacinhas aqui, né? Então o esquema aqui é esse, é continuar explorando novas ideias, novos lugares, como se fosse um movimento de respiração, né? Contrai, expande, expande, inspira, expira e tal. Então, acho que isso tem muito a ver com o equilíbrio aqui, né, do equinócio. Se você passou muito tempo tentando entender o passado, agora é a hora de olhar para o futuro.
E aí talvez esse movimento de permissão, se permitir a si mesmo, é o que vai finalmente desencadear essa completude que te traz o entendimento, ou que te traz a mensagem, ou que te dá a chance de ter aquela última conversa que você não teve com aquela pessoa. Alcançar novos patamares. Deixa eu ver aqui no tarô se tem mais alguma coisa. 5 de espadas. Temperança, olha só. A temperança, ela combina muito com a carta do equinócio de outono, né? Que é inclusive uma carta de temperança, de balanço e renovo. E os 5 de espadas. Aqui talvez seja um recado, né? Pra você balancear. E aí nesse ponto eu acho que os exercícios de respiração mesmo são muito importantes para você balancear os seus pensamentos. Eu sinto muito que Isis quer te dar a tranquilidade, né? Até o 6 de espadas ali é uma sensação de alívio, como eu falei. Então, os seus pensamentos, às vezes, eles podem ser bastante derrotistas. Mas como que eu vou fazer, né, para viajar? Como é que eu vou começar um novo hobby, sendo que a minha rotina não tem espaço para isso? Como que eu vou começar um novo projeto, sendo que eu não tenho boas ideias? Enfim. E aí, aqui, só é importante frisar que eu não tô falando de coisas que são impedimentos reais, tá? Eu tô falando das desculpas que você se dá e que bagunçam as coisas. Então é equilibrar os seus pensamentos, equilibrar a sua forma de pensar, purificar a sua forma de pensar com água, né? Pode ser bom também tomar banho aqui, mas os pranayamas eu acho que serão essenciais, né? Ou chame como você achar melhor, né? Mas tem vários exercícios de respiração que você pode fazer aí. Talvez até no momento de respiração longa e profunda te venham respostas, insights, mensagens, avisos de pessoas e tal, que às vezes já tava vindo, já tá vindo, mas você não tá pronta para ouvir porque tem muita coisa na cabeça ou tem muita negatividade na cabeça. Acho que é essa mensagem, grupo 3. Agradecemos a deusa Isis aqui. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. E a gente se vê numa próxima. Tchau!